Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre open source, censura e inovação. O governo chinês forçou o Git, que é o concorrente do GitHub, a censurar o código-fonte num movimento que os desenvolvedores temem que possa obstruir a inovação. Vamos entender essa história toda. Mas, antes de começar, claro, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS Analytics Softwares and Solutions. Carlos Aros, teve um dia em maio, mais especificamente ali no dia 18, que os devs chineses que usam o Git acordaram e perceberam que o seu código-fonte tinha sido bloqueado. O Git é o concorrente do GitHub e é apoiado pelo governo da China. A gente sabe que tem ali um paralelo entre os aplicativos e soluções que a gente usa aqui no Ocidente e as soluções e aplicativos que se usam na China. A gente tem ali uma espécie de Amazon chinesa, um WhatsApp chinês. Para todas as grandes soluções que a gente tem, a China acaba tendo algo na sua própria versão. E o GitHub, que é uma solução gigantesca de código aberto, com 73 milhões de usuários, já tinha ali 10% dos seus usuários na China. Eles foram criados em 2008. Em 2018, a Microsoft comprou nesse movimento do Satya Nadella de potencializar o uso da nuvem, botou 7 bilhões e meio de dólares lá. Claro que a plataforma vai continuar crescendo junto com esse movimento open source. Era inevitável que, dentro dessa estratégia de criar um paralelo, que houvesse algo na mesma linha na China. O primeiro movimento foi ter o código aberto, liberado para trabalhar. Você podia baixar qualquer coisa que estava ali. E depois, nesse dia 18, foi uma questão emblemática, porque ficou tudo congelado e o Git publicou uma nota dizendo que eles estavam sendo, aquele código, aquele conjunto de programas que estavam bloqueados, aquele conjunto seria revisado manualmente, e a partir daquele momento tudo ia ser revisado antes de ser publicado. Que eles não tiveram escolha. Que história é essa, Carlos Aros? É uma história das mais estranhas, André Miceli, se não estivéssemos falando sobre a China, não é? A mão poderosa do Estado chinês agindo também neste caso. A gente sabe que existe um olhar muito atento do governo chinês sobre as empresas de tecnologia, uma proximidade muito grande, não só com as empresas de tecnologia, mas especialmente sobre elas, em função da ausência de fronteiras no mundo digital. Plataformas que operam aqui, lá, logo ali e que trocam informações e que são portas escancaradas para que atividades e informações que o governo quer manter sob controle acabem sendo transacionadas. E isso, evidentemente, é um problema. Para além de questões como, por exemplo, mensagens que podem, de alguma forma, ir contra aquilo que o governo entende como correto, que podem acabar escapando e se tornar objeto de qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de mobilização. E aí, à medida em que isso se torna incômodo, a gente sabe como o governo chinês atua nesses casos. E o que ocorre aí, portanto, é que um ambiente em que se imaginava ver uma liberdade, uma possibilidade de conexão e de troca entre os diversos ecossistemas, e aqui claramente a gente vai fazer a divisão entre o Ocidente e o Oriente nesse caso,
acabou se tornando alvo dessa vigilância. A gente não consegue entender, e aí, claro, boa parte das perguntas vão continuar sem respostas, qual era o objetivo maior. Mas é possível entender que o conteúdo dessas infinitas linhas de códigos estava na mira do governo chinês, justamente sob a alegação de algum risco, de alguma regra, de alguma lei, de alguma determinação do Ministério da Tecnologia da Informação, do próprio governo chinês, estarem sendo violados. O que a gente tem aí nesse caso é, de novo, aquela questão sobre o quanto essa atuação excessiva acaba por minar a capacidade de desenvolvimento tecnológico, a capacidade de inovação. A gente sabe que é preciso um ambiente em que se possa testar os limites, em que se possa testar novas possibilidades. E quando a gente começa a pressionar e criar barreiras, a gente acaba limitando esse potencial. E é justamente essa manifestação dessas centenas, milhares talvez de desenvolvedores, quando tem a plataforma já cerceada. É importante a gente dizer, e você começou a sua fala dizendo sobre esses paralelos, é importante dizer que boa parte desses paralelos existe, para não dizer a totalidade, justamente porque as versões originais, por assim dizer, elas têm grande dificuldade de atuar na China em função dessas limitações, em função dessa censura, em função da necessidade de entrega de informações para o governo por força de alguns expedientes regulatórios e etc. De modo que desenvolver versões chinesas para essas plataformas atende a duas finalidades. Essa primeira, de estar em conformidade, por assim dizer, com essa legislação, e atender a questões culturais, ou seja, a facilidade de um produto que está inserido na cultura chinesa, na cultura oriental, atender a demanda daquela população, daqueles usuários. Então, essas duas finalidades acabam sendo plenamente atendidas, e por isso a gente tem fenômenos na tecnologia rodando por lá e que acabam não fazendo tanto sucesso, acabam não emplacando em outros países. Mas nesse caso aqui especificamente, o que a gente está falando é de uma das plataformas. O open source é um caminho, a gente já discutiu isso aqui em outras conversas aqui no podcast. O open source é uma plataforma que potencializa a inovação, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E quando a gente começa a limitar isso, a gente esbarra em problemas graves para o desenvolvimento desse ecossistema. Agora, a China, que é um ambiente de inovação, que é um ambiente de desenvolvimento prolífico aí de tecnologia, ao fazer isso, pode acabar criando problemas para si mesma. Rafa, Code Review vai criar problema? É censura ou é quality assurance? É censura e autocensura. Porque o que vai acontecer, André, dentro desse ambiente em que havia ali uma relativa liberdade para se dizer o que quisesse, porque a gente tem que lembrar que quando um programador está escrevendo código, ele tem duas maneiras de, além dos números, de criar essa programação. Ele vai atribuir nomes a determinadas variáveis, se isso, então aquilo, e ele coloca alguns nomes ali, ou, e muito comumente se faz, a adição de comentários. Então as pessoas vão escrevendo, vão comentando o porquê elas estão escolhendo aquelas linhas de código e como elas estão programando para que depois elas compartilhem essas informações com outras pessoas. Ora, no momento em que eu faço um comentário, que eu escolho a palavra A ou B, e esse universo ele vai ser sabatinado pelo governo chinês. E aí pode acontecer no campo da programação o que acontece fora do campo da programação nessas outras redes que vocês já comentaram, que é o governo dar uma olhada e falar assim, olha, essa palavra aqui não tá legal, isso aqui que você escreveu é muito perigoso. Então, mesmo antes da censura, né, se houver esse tipo de censura, de cerceamento, os programadores vão se sentir incomodados. Eles vão pensar duas vezes antes de escrever ou, de repente, nem vão mais escrever, porque eles sabem que agora eles estão sendo
monitorados, que eles estão sendo vigiados. É muito ruim para o ambiente você ter qualquer tipo, né, de censura externa, mas eu acrescento essa autocensura também como complicador. E aqui a gente vê, por trás dessa história toda, uma grande guerra geopolítica digital, porque se a gente for analisar a linha do tempo, fica, na minha visão, muito claro esse embate Estados Unidos e China em função de medos, preconceitos. Porque a gente tem o GitHub, que surgiu lá atrás, em 2008, mas em 2018, aí para mim é o fator chave que começa a mudar a história, o GitHub foi comprado pela Microsoft, que é uma empresa norte-americana. E se a gente for voltar aqui um pouquinho no tempo, teve toda aquela briga do governo norte-americano, ainda na administração Trump, reclamando da Huawei, que fazia tecnologia 5G, e faz até hoje. Começou ali uma picuinha com o TikTok, ameaça de bloqueio. E aí, do outro lado, a China falou, é assim? Então a gente vai criar o nosso Giti. E aí criou ali, em 2020, a sua própria plataforma de códigos. Então veja, é um jogo lá e aqui de um querendo barrar o que seria o domínio, a interferência de um outro país no seu ecossistema. Mas quando a gente está falando de empresas privadas, de um ambiente mais comercial mesmo, dá até para relevar. O que acontece agora é que a gente está falando de um ambiente que sempre foi marcado pela colaboração. Era um ambiente considerado até então apolítico. É como se a gente for pensar também na ciência. Imagina, sabe, se a gente tem que buscar uma nova vacina, uma cura para uma doença mundial, que se reúnam os melhores cientistas do mundo inteiro, não importa de que país for. A política nesses momentos tem que ficar de lado. E tinha um pouco desse espírito colaborativo, tanto no GitHub quanto no Giti, de, olha, aqui é um espaço aberto onde a gente vai poder fazer o que a gente está afim em prol de uma coletividade. E isso, agora, essa confiança, ela acaba se quebrando. Eu vejo isso como péssimo para todo mundo. Quando o governo assume esse papel, eu também acho. Por outro lado, quando esse terreno fica absolutamente aberto, como o que acontece no Android versus o iOS, por exemplo, quando a gente sobe um app para um ambiente, quando a gente sobe para o outro, uma das principais críticas que os devs fazem ao ambiente Android é que você pode subir qualquer coisa e, portanto, é um ambiente menos seguro. Qual a diferença do que o governo chinês está fazendo, Aros, para o que a Apple faz dentro da sua plataforma? Bom, a Apple basicamente atua dentro do seu ecossistema e sob regras de uma relação comercial. Você estando contente ou não com esse cenário, você pode fazer a escolha de buscar outros players no mercado, você pode buscar outros caminhos para continuar fazendo com que o seu espaço ali dentro do ecossistema seja preservado. Isso vale para o Google, isso vale para qualquer outra companhia. Agora, quando a gente tem um ente superior, está falando aí do Estado, no caso, agindo com uma ausência total de transparência sobre os porquês, a gente esbarra a palavra é censura. E aí a gente tem uma interferência excessiva, que no limite pode afetar toda a cadeia, pode inviabilizar negócios, pode invadir os limites de privacidade dos usuários de determinadas plataformas, e a gente tem um sem número de problemas que surgem em função dessa interferência excessiva. A gente não está dizendo que a ausência de regras é que deve prevalecer, nem as regras estabelecidas pelas empresas, porque elas não fazem as regras para além dos muros dos seus domínios, ou seja, as regras da Apple valem para o seu ecossistema, as regras do Google valem para o seu ecossistema, e lide você com isso se quiser operar com essas empresas. Acima delas está a regulação do mercado, que tem que ser transparente, que tem que ser abrangente, que não pode ser um limitador para o desenvolvimento desse mercado.
No momento em que a gente tem regras que são criadas, e aí nesse caso aqui do governo chinês, nós não estamos falando nem de regras, a gente está falando simplesmente de uma ação que se baseia em leis que são autoritárias sob qualquer perspectiva do mundo livre e que a gente tem como excessos que acabam inviabilizando o próprio mercado, ou seja, esses desenvolvedores eles não atendem só o mercado chinês. É uma plataforma beta que atende o mundo todo. Talvez o maior mercado consumidor desses desenvolvedores chineses seja a própria China. Evidente, talvez sim. Mas até nesse caso há uma interferência que acaba por mexer numa dinâmica de um mercado que estava se autogerenciando. Dentro de regras globais, dentro de um entendimento que é muito além do próprio mercado chinês. E essa é a dinâmica da internet, essa é a dinâmica do mundo digital. Players espalhados pelo mundo todo que se conectam, que geram interfaces e que conseguem desenvolver produtos, que conseguem desenvolver negócios e regras que vão se encontrando, se complementando, mas não para inviabilizar. Eu acho que essas ações, e aí o Rafa usa a expressão da autocensura e é bem interessante isso, mas essas ações, elas acabam por criar um isolamento e por criar bolhas. E a gente já fez esse exercício, já tentou fazer o exercício de como seria um mundo digital, da maneira como a gente conhece hoje, se ele fosse formado por grandes bolhas, grandes silos em que eu, para poder operar em dois deles, preciso me dividir em dois e ter operações completamente diferentes, porque as regras e a língua que se fala aqui é outra. E isso gera um problema importante. As companhias que têm presença global, as próprias companhias chinesas que têm presença global, acabam enfrentando dificuldades em alguns mercados por causa dessa... E aí, de novo, há uma espécie de preconceito em função disso, mas ele também não é infundado, justamente porque ações como essa levam a suspeita de que, opa, peraí, será que é tudo tão transparente quanto se supõe? E são empresas que entregam resultados incríveis do ponto de vista da inovação, do ponto de vista de produtos e serviços para o mercado. Mas a gente, quando tem essas interferências, a gente gera esses ruídos e gera essa dificuldade para fazer com que esse ambiente seja o mais transparente possível. A gente, no limite, está falando de inviabilizar negociações e isso pode afetar a economia dos países. A gente viu o efeito, Rafa citou a questão China-Estados Unidos, a gente viu o efeito para algumas empresas norte-americanas, ou seja, foi um tiro no pé, portanto, dos embargos que o Donald Trump promoveu contra empresas chinesas. Porque as relações entre essas empresas, como fornecedores e como compradores, garantiu o desenvolvimento das duas economias, não era benefício só para um lado. E quando a gente adotou essa postura de um isolacionismo, a gente percebeu que essas relações geram resultados e as perdas foram muito importantes naquele momento. Ou seja, esses ecossistemas, quando a gente fala dentro do ambiente das empresas, as regras do jogo são essas. Agora, quando a gente tem uma interferência excessiva e a gente acaba por isolar, a gente não está matando só a inovação, a gente está dando um tiro no próprio mercado. Fiz essa provocação, mas obviamente eu concordo, não tem cabimento o Estado assumir o papel de avaliar absolutamente nada, especialmente um repositório de código. A gente fez aqui na Technology Review uma pesquisa há pouco mais de um ano com o apoio da SUSE, a empresa alemã de open source, e a gente foi buscar alguns impactos do uso do open source nas organizações. E uma das coisas que a gente encontrou foi que as empresas que usam open source são, de fato, mais inovadoras, fundamentalmente porque aumentam a sua capacidade de atrair e reter pessoas que lidam com a comunidade open source. A comunidade open source é extremamente inovadora. E faz todo sentido que o tempo de uso, de resolução de problema e de novas soluções, de construção de soluções, que esse tempo diminua, que essa questão toda associada à codificação
e busca de problemas quando acontece algo de segurança, que isso também seja feito pela comunidade, também seja resolvido mais rapidamente, que as soluções que vão sendo construídas a partir de um primeiro movimento, como acontece quando se disponibiliza o kernel de um sistema operacional, que vão se construindo módulos com aplicações específicas para determinadas indústrias. Enfim, tem muita coisa legal e, evidentemente, não tem nenhum sentido o governo querer fazer parte dessa história, mediar qualquer tipo de construção, como o Rafa falou, a nomenclatura de variáveis e os comentários que os devs colocam no código vão começar a fazer parte desse processo de avaliação. E aí a gente entra numa seara que é extremamente perigosa. Rafa, como você percebe esse tipo de movimento se desdobrando? Você vê isso acontecendo em outros cenários, em outros segmentos, ou você entende que o governo chinês para por aí no Git? Você acha que essa mão pesada tende a olhar outros processos de construção e implementação de tecnologia? Vai olhar cada vez mais, André. Nós estamos fortemente migrando para um mundo digitalizado. A China tem feito já, nos últimos anos, fortemente esse movimento com esse mundo paralelo que comentávamos aqui há pouco, e isso se dará ainda em maior escala. Então, quando a gente está falando aqui de código, nós estamos falando da base desse novo mundo digital. Então, o governo, que já tinha ali os olhos para, vamos chamar assim, a estrutura externa, a parte visível, quando ela começa a monitorar esses ambientes mais abertos, mais públicos, o que o movimento acontece agora é um movimento de, opa, onde nasce tudo isso? Como é que eu posso aqui ter certeza de que o que vem para a superfície está sendo criado da maneira como eu, governo, considero o correto? Então, para pegar um exemplo aqui na parte da segurança, que é algo fundamental dentro da comunidade de desenvolvedores, muitos programadores colocam seus programas ali para que outros avaliem e vejam se existe ali alguma brecha na segurança. Isso, então, é importantíssimo. Tentando aqui pensar com a cabeça do governo, o governo chinês pode estar pensando, opa, eu quero garantir que haja algum tipo de segurança dentro dos produtos que vão estar rodando em qualquer aplicativo para a população chinesa. Mas, como a gente falou, esse tipo de olhar, de cerceamento, ainda que seja indireto, ele é ruim. Eu vejo também um outro movimento que não é bom para os próprios desenvolvedores. Enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando nisso, porque existe uma cultura muito interessante dentro dessas comunidades de código aberto, em que alguns programadores usam esse espaço para se projetar. Ou eles pedem ali algum tipo de financiamento, de recompensa por estarem validando o código de uma outra pessoa, descobrindo brechas de segurança. É um espaço meio que de promoção. Ou eles vão conseguir um emprego numa empresa privada que vai ver o valor daquele programador que está ali desenvolvendo alguma aplicação. Isso também, num mundo em que a gente caminha para o trabalho em qualquer lugar, então uma pessoa nos Estados Unidos poderia contratar um bom programador chinês e vice-versa, isso também é algo que vai criar aí uma divisão e vai impedir, muitas vezes, que esse mundo sem fronteiras, até então, ele acabe se separando. Vejo, portanto, essa negatividade no ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista pessoal, dentro da comunidade, dentro de cada um programando e não tendo mais, talvez, espaço para furar essa bolha que antes, como eu disse, não tinha fronteiras e agora acaba fazendo com que cada um tenha que talvez ficar preso geograficamente por conta dessa censura. É isso. Meus amigos, uma das questões com o código aberto, como eu falei há pouco, é a segurança e
Se o assunto é segurança, hora de chamar o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel. Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Momento de Segurança Digital no ar aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Esse meu bate-bola com o Mário Rachid, diretor de soluções da Embratel. E é interessante a gente trazer o tema segurança sob a perspectiva do impacto para o negócio, porque muitas vezes o tomador de decisão fica pensando que a segurança ela é uma espécie de obstáculo, algo que vai fazer com que os processos fiquem mais lentos, que as equipes percam agilidade e que pode de alguma maneira prejudicar lá na frente a produtividade e etc. Mas é exatamente o contrário, né, Rachid? Como é que a gente pensa a segurança de rede num ambiente extremamente complexo como esse que a gente vive hoje, em constante transformação, e a gente ainda garante que as equipes, todo mundo que precisa estar conectado, transacionando informações o tempo todo, pensando que cada vez mais as empresas usam esse processo de transparência e de uma troca rápida entre os times para ganhar agilidade, como é que a gente faz com que tudo isso aconteça e ainda garanta a proteção no meio do caminho? Oi, Aros, sempre um prazer estar aqui falando com você. Cara, na verdade, esse é o grande dilema, né, de todas as áreas de segurança e do negócio. Como você mantém a sua empresa segura sem prejudicar o andamento do negócio da companhia. E eu acho que esse tem que ser o mote sempre, né? Não adianta ter uma empresa super segura que ninguém consegue trabalhar, nem adianta ter uma empresa onde todo mundo consegue trabalhar, mas que não tenha seguro, que não seja segura, porque você mais cedo ou mais tarde vai ter um problema que vai impactar o teu negócio, né? Então esse é o primeiro ponto. E achar esse vamos dizer assim, o ponto ideal é o que você precisa o tempo todo. Você precisa, no caso das redes, efetivamente mapear quais são as redes que você realmente precisa ter para o negócio funcionar bem, para que ele ande de maneira como tem que andar. E a partir do momento que você mapeia isso, você precisa garantir que esses caminhos estão, entre aspas, né, limpos e que você possa ter uma conexão segura para a companhia. A partir disso, você também precisa monitorar para que esse ambiente esteja funcionando da maneira que você previu naquele momento, né? Como você falou também, as mudanças são constantes e algo que hoje não possa ser um tráfego malicioso, amanhã já pode ser, né? Então você precisa estar monitorando e acompanhando isso para garantir de novo que o seu negócio corra da maneira que tem que correr, de maneira segura, né? Agora eu fico pensando, né, Rachid, muitas vezes as empresas começam a crescer e começam a trazer elementos diferentes para dentro da infraestrutura, meio que um quebra-cabeças estranho, assim, né? E óbvio que esse processo deixa pontas bastante soltas. Do ponto de vista da construção de rede, do ponto de vista do trabalho entre equipes, às vezes a empresa cresce, começa a abrir outras unidades, ou ela vai ter equipes trabalhando em áreas diferentes, surge um gargalo importante que muitas vezes se torna aquele famoso ninho de rato, né? Você não vai conseguir identificar onde estava o problema efetivamente. Crescer de maneira planejada, de maneira organizada dentro desse processo e atuando dentro dessa lógica de que a infraestrutura é garantidora do sucesso do negócio é a melhor alternativa, para não dizer que é a única, né? Sem dúvida. Na verdade, crescer o negócio é o que todos nós queremos, né? Toda vez que você trabalha numa empresa, que você tem a sua empresa, o que você quer é crescer o negócio. Agora, o ponto central é exatamente o que você comentou, né? Você precisa crescer de maneira ordenada, precisa ter isso muito bem alinhado entre as áreas da companhia, e a gente acaba vendo muito, às vezes por uma pressa, vamos chamar assim, ou por uma falta de prioridade de uma outra área, uma área tentando fazer as coisas sozinho, e a gente sabe que isso não dá certo, né? Então, eu brinco aqui, né? Melhor você quebrar o pau internamente e fazer direito do que fazer de qualquer jeito uma coisa que pode depois trazer um problema para você. E esse crescimento ordenado, organizado, traz isso, né? Porque aí você está todo mundo junto, em prol de um
mesmo objetivo, que é crescer a companhia, fazendo tudo nos tempos que precisam ser feitos e garantindo a segurança que esse crescimento precisa, né? De novo, né? Se hoje você deixar por algum motivo a segurança de lado, em algum momento você vai se arrepender disso, né? Pode ser um pouco mais lá na frente, mas um dia a conta chega. Então é importante você fazer isso, e fazer isso no início, como você mencionou, é a melhor forma de você fazer isso mais rápido e correto, né? E depois, usando o termo que você usou também, aquele ninja, rato lá, é difícil de você achar todos os caminhos que foram criados, né? Olha só, você deu até um spoiler do nosso tema da semana que vem. Nós vamos falar sobre como as áreas se envolvem nesse processo de construção de redes seguras e por que isso é tão importante para o negócio. Rashid, semana que vem a gente se encontra então aqui no nosso Momento Segurança Digital. Um abração. Um abraço, Carlos. Até semana que vem. Então é isso, esse foi mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Embratel. Habilite a sua empresa para o próximo nível. A gente se fala na semana que vem. Esse foi o nosso Momento de Segurança Digital oferecido pela Embratel e agora é hora de virar a chave. O que mais você precisa saber? Carlos Aros, qual a dica da semana? A dica da semana, André, é uma movimentação feita pelo Pinterest. A gente fala bastante sobre o e-commerce, a gente observa como o varejo, de maneira geral, vem se organizando para tentar diminuir a fronteira, não é, entre o físico e o digital. E as redes sociais, elas se projetam nesse contexto como um braço importante para esse aprimoramento. O Pinterest anunciou recentemente a compra de uma plataforma chamada The Yes, que é um serviço de compras baseado em inteligência artificial. E o que essa ferramenta faz? Basicamente, ela aprende com os usuários a partir do consumo e dos interesses deles. E a ideia é que seja criado um feed diário personalizado que vai sendo aprimorado dentro do ecossistema de compra. E isso agora vai ser incorporado ao Pinterest. A ideia era que as pessoas lá atrás entravam no Pinterest com o objetivo de se inspirar, de buscar referências, de ver o que estava sendo feito, de ter ideias. Mas a partir de agora, é possível que esses mesmos criadores consigam ser também vendedores, se tornarem um canal importante para venda. E uma vez que as pessoas estão conectadas a esses criadores, estão salvando, estão criando elementos nos seus feeds com base nesses interesses, é possível também desenvolver uma espécie de carrinho online dentro dessa dinâmica para fazer com que aquilo que eu vi como inspiração sirva para eu comprar e, mais do que me inspirar, eu também posso ter aquele objeto. Seja uma roupa, seja uma peça de arte, de design, não importa. E a ideia é, portanto, que a inteligência artificial seja aplicada nesse contexto, expandindo o universo do e-commerce por meio dessas plataformas. Talvez o Pinterest e o Instagram sejam dois fenômenos interessantes dentro desse universo. O Instagram melhorou muito a experiência com a loja online e usa o algoritmo de maneira a fazer com que outros vendedores apareçam como sugestões e esse ambiente de compra seja impulsionado. Essa compra do Pinterest mostra que cada vez mais esse reconhecimento e essa ideia de entender as preferências e o gosto do usuário é fundamental para garantir que você seja um vendedor que vai acompanhar o seu cliente durante toda a jornada. E ainda mais porque, além do recurso de inteligência artificial, a gente pode adicionar outros elementos, como geolocalização e por aí vai. Ou seja, essas plataformas elas são hoje das mais estratégicas para esses varejistas na ideia de um comércio multiplataforma, de um comércio onde a compra começa no ambiente físico, termina no digital e vice-versa. E acontece muitas vezes simultaneamente em ambos. E esse é um dos pontos mais importantes para essa jornada. Faço a recomendação aqui para que procurem em nosso site alguns artigos que foram publicados sobre esse tema, sobre a importância dos dados
para as empresas. E aí, se você que nos ouve com a perspectiva de estar em uma empresa que precisa dessa implementação ou que oferece esse tipo de serviço, vários artigos oferecem essa visão. E há também sob a ótica do consumidor. E a gente consegue assim entender como esses dois mundos se conectam para fazer com que as experiências sejam cada vez melhores. Rafa Coimbra, diga lá. Tô de olho numa movimentação importantíssima também no meio das redes sociais, que é a saída da Sheryl Sandberg do cargo de diretora de operações da Meta. A Sandberg, ela é uma pioneira ali junto com o Zuckerberg, é uma das quase cofundadoras do Facebook. Ela entrou depois, em 2008, mas ela vinha ali já de uma passagem pelo Google, trabalhando sempre com o modelo de monetização, de anúncios do Google. Ela leva um pouco dessa experiência ali em 2008 para o Facebook e ela monta ao lado do Mark Zuckerberg a espinha dorsal de tudo que a gente entende hoje como Facebook enquanto uma plataforma que entrega conteúdo por um lado e conecta anunciantes com anúncios digitais precisos do outro lado. Ela é a grande responsável por criar esse modelo que, se a gente puder, acho que não é nenhum exagero, é algo que moldou o mundo. As nossas relações hoje se dão por meio de algo criado por ela. Então, o próprio Zuckerberg, ele agora no anúncio, ela anunciou que está querendo sair. Na verdade, ela vai ficar no conselho, mas na prática ela já estava meio saindo, já estava não participando de algumas decisões importantes. Ela veio se afastando nos últimos anos, mas o próprio Zuckerberg reconhece que ela marcou uma era. E agora, então, a gente está de olho no que será essa nova era, porque esse modelo que eu estava falando aqui há pouco sobre monetização via propaganda digital, ele está sendo colocado em xeque. A própria Apple, ao atualizar seu modelo de privacidade recentemente, permitiu com que as pessoas que usam o sistema da Apple começassem a bloquear rastreamento. E isso para o Facebook, para esse modelo, é muito ruim para esse modelo de negócio. Então, o Zuckerberg, sabendo que tem que mudar, criando a Meta, olhando para o metaverso, ele sabe que em algum momento esse modelo vai dar ruído mais do que já está dando. Então, quem está assumindo esse lugar agora é o Javier Olivan. Ele é atualmente diretor de crescimento da empresa, então ele é um funcionário que já entende do Facebook, mas ele vai ter o desafio, obviamente não só ele, mas juntamente com toda a cúpula da Meta, de criar esse novo modelo de monetização do futuro, que eu acho que vai ser o modelo do metaverso. E aí fica a expectativa para saber quais são os primeiros passos nesse caminho, uma vez que a gente agora deixa para trás, rompendo aí criando, né, esse marco histórico e deixando a Sandberg como alguém que foi importante, mas que agora já não tem tanto impacto para esse mundo futuro. Bom, meus amigos, antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e também quero te convidar para entrar para nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine e vai lá ver nossos planos de assinatura, que certamente tem um para você. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez aqui na sua plataforma de áudio, não esqueça de se inscrever, porque aí toda semana, quando tiver um podcast novo, vai aparecer ali no seu feed de podcasts e você vai poder acompanhar o que a gente discute aqui toda semana. E não esqueça também de dar a sua avaliação se você usa o Spotify. Um abraço e até semana que vem. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra, você que nos acompanha, faço também o convite para que você fique ligado nas nossas redes sociais e também no nosso site, reportagens, artigos, análises, para você entender como é que a tecnologia está impactando a nossa vida, o nosso trabalho. Um grande abraço e até a semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.